você veio para a igreja porque, tomou banho e saiu no portão, vou andando. Não. Quando você foi se arrumar, você já tinha decidido estar indo na igreja nessa noite. Então Jonas foi uma decisão dele. Ele decidiu fugir da presença de Deus. Eu estava pensando, qual era o crescimento espiritual de Jonas? Você consegue fugir da presença de Deus? Deus, ele está só aqui através do Espírito Santo? Eu vou fugir da igreja porque eu não quero a presença de Deus. Mas se sair da igreja, se você tem Jesus, se você recebeu Jesus, você quer a salvação, você segue Jesus, você não tem como fugir. Ele está com você, ele está comigo. Por isso que eu não entendo o que passava na cabeça de Jonas. Como fugir de Deus? Não tem como fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Mas Jonas, ele decidiu que ele ia fugir de Deus para não obedecer o que Deus mandou ele fazer. Porque Deus manda. Deus, ele dá ordem. Deus não diz assim na palavra de Deus: olha, se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Não. Se nós estivermos em Jesus e as palavras do Senhor estiverem em nós, Ele vai querer que nós obedeçamos os seus mandamentos, a sua palavra. Aí a Bíblia diz que Jonas, ele se aprontou, porque Deus diz assim para Jonas: se apronte para você ir a Nínive, pregar contra aquela grande cidade, porque a maldade daquele povo chegou aos meus ouvidos. Já mostra que nada fica sem Deus saber, né? Ouvir, ver, a maldade daquela cidade chegou aos meus ouvidos. Se apronta. Então Jonas tinha que se aprontar, né? Como nós fizemos para vir na igreja nessa noite. E quem fez o trabalho também teve que se aprontar a mais para fazer o trabalho dessa noite. Mas ele se aprontou sim, a Bíblia diz que ele se aprontou. Mas não para fazer o que Deus mandou fazer. A palavra de Deus diz que ele foi ao contrário da onde Deus mandou. Primeira coisa que nós vamos, né? Esse texto, essa história de Jonas, daria para pregar em minissérios, né? Mas eu quero levar até uma parte, porque o que está no meu coração é fugir da presença de Deus. Primeira coisa, a ordem de Deus precisa ser executada. O que é executada? Feita. Deus não chegou para Jonas e perguntou: Jonas, por uma acaso você tem tempo livre para ir a Nínive pregar? Porque ele foi pregar, ele ia pregar e ele ia evangelizar na pregação. Não. O Senhor chegou dando a ordem. Porque Ele é Deus. Ele é o dono de tudo. Ele tem essa autonomia, essa autoridade de dar ordem e querer que obedeça. Ele quer que obedeça. Ele não aceita filho rebelde, não. O pai e a mãe do mundo, ou humano, às vezes deixa o filho ser rebelde e não
não faz executar o que tinha que fazer, né? Mas com Deus não é assim. Deus, ele dá ordem e ele quer que essa ordem seja obedecida. Segundo ponto, o servo de Deus precisa estar sempre pronto para fazer o que Deus quer. Para fazer o que Deus quer. Eu queria fazer a obra de Deus quando eu fui para Jesus. Mas eu não queria ir para Curitiba. Nem para lugar nenhum. Eu queria ficar na minha casa, na minha cidade. Eu queria fazer a obra de Deus, quem sabe em outro bairro. Quem sabe uma meia hora lá no jogo de carro, 40 minutos. Mas eu não queria. Não estava nos meus planos vir para Curitiba. Mas nos planos do Senhor estava. E a ordem foi executada. E por isso nós não caímos na barriga do peixe. Que deve ter sido momentos muito difíceis, né? Terceiro ponto. Fugir da vontade de Deus não vai dar certo. Fugir da vontade de Deus não vai dar certo. Eu me lembro como se fosse hoje. Nosso filho tinha casado 1 ano e 5 meses, eu acho. Eu entrei na casinha dele e eu disse que nós íamos para Curitiba. Ele assim, deu uma reação nele, ele disse, a mãe sempre procurou isso, né? Assim, meio bravo, né? Eu disse, ó filho, se nós ficarmos aqui, quem sabe vai acontecer uma coisa muito ruim para nós. Então é melhor nós obedecer o chamado de Deus para que nós e vocês fiquem bem. Foi o que acalmou o coração dele. Porque a gente nunca se separa. Eu e ele, nós éramos muito agarrados. Muito. Muito. Pensa num filho agarrado na mãe, uma mãe agarrada no filho. Era a nossa existência. Quarto ponto. Deus não aceita que desobedeça a sua ordem. Eu já comecei falando sobre isso. Não se pode fazer ao contrário do que o Senhor quer. Jonas, ele resolveu empeitar Deus sutilmente. Porque quando a gente não obedece à ordem de Deus, a gente empeita Deus. Como é empeitar? Eu acho que quando 2 homens vão brigar, eles vão assim, né? Com a caixa do peito para frente, né? Para mostrar assim, olha, eu sou macho. Olha, eu tenho força. Ó, começou alto. Ó, vem contra mim, tu vai perder. Jonas não podia fazer isso com Deus, mas às vezes a gente também não pode fazer. Mas a gente às vezes faz na desobediência do que o Senhor quer. Jonas foi ao contrário. Entrou no navio, comprou a passagem, certo? Ele pensou assim, Deus está aqui, então eu vou ao contrário de onde ele está, eu fujo da presença dele e eu fico livre da ordem dele. Às vezes o cristão pensa que pode ficar livre da ordem de Deus. Tem muitos cristãos que pensam assim. Não pode, não. Vai ter consequência. E Jonas teve consequência. Lá entrou Jonas no navio. Tranquilão. Eu não vou para Nínive, não vou precisar lá abrir.
Aí Deus diz assim, ó, tu grita contra a maldade daquela cidade. Não vou precisar gritar contra eles, não vou precisar pregar, não vou precisar suportar aquelas pessoas, porque às vezes não é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil para a carne. A gente buscando do Senhor, o Senhor nos ajuda. Vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu levantei 6h30 da manhã, peguei a Dona Valéria, fomos no Caraí buscar vaca, viemos para cá, enfrentamos o dia inteiro de vaca na mão, saímos daqui, fomos tomar banho, fomos para o jardim de Caraí. Eles vieram embora. Eu e o pastor chegamos 10 para as 11 em casa. Pensa, eu sou ruim para dormir, eu estava dormindo sentada lá na igreja, o pastor conversando com aquela irmã. A carne da minha coxa doía tudo, como se tivesse, irmão Márcio, pegado um pau e me dado paulada na minha. E eu não abri a boca. O pastor só disse para mim ficar junto. O pastor de vez em quando dizia, nós precisamos ir embora, irmã. A pastora deve estar muito cansada. Aí eu lá sentada, quase dormindo, eu pensava assim, eu vou ter que chegar em casa para o carro. Para mim estava custando até isso. Eu vou ter que esquentar comida para nós ainda, escovar o dente, para ir para a cama. Aí, sabe que hora que eu cheguei na cama? 15 por meia-noite. Toda adormecida. Mas eu quero te dizer que tudo que foi feito eu fiz com amor. Eu fiz com prazer, porque não dá para fugir de Deus. E quando a gente fica no propósito de Deus, na obediência, tem bênção. E eu tenho certeza que o Senhor honrou o cansaço que eu estava, como o cansaço das irmãs também. E eu fui para casa satisfeita do dever cumprido. Mas eu não imaginava que eu ia fazer serão depois do culto lá, né? Mas o serão a gente ganha hora extra. Quer dizer que a gente ganha bênção, favor de Deus, dobrado, porque é hora extra. Não estava na minha lista, mas estava na lista dele já. Ô Espírito Santo. Jonas entrou no navio e foi dormir numa boa. Porque às vezes a pessoa foge da vontade de Deus, da presença de Deus, e vai dormir numa boa. Dormir numa boa. Jonas dormiu mesmo. Mas aí a pessoa pensa assim, está tudo certo, está tudo bem. Eu vou ficar em casa, vou fazer um monte de coisa. Ou eu vou trabalhar, já está tudo programadinho lá no trabalho, vai dar tudo certo. Não dá certo não. Quando a gente foge do propósito de Deus, do querer de Deus, não dá certo. E Jonas pensou que estava dando tudo certo. E Deus deixou Jonas comprar passagem, entrar no navio, decidir e ao contrário do que ele queria, Deus deixou Jonas arrumar um lugarzinho para dormir. Deus deixou Jonas pegar no sono. Jonas estava tão despreocupado, porque você sabe que quando você está preocupado, você não dorme. Jonas não estava preocupado com nada, irmão Márcio. Ele pensava que estava muito seguro longe da presença de Deus. Vou dormir numa boa, vou fazer uma viagem dormindo, né? De repente, porque a ira do Senhor muitas vezes vem de repente. Como a bênção vem de repente, a ira também vem de repente. E o Senhor já começou a agir. Porque o Senhor, Ele não tolera filho desobediente.
Os pais humanos toleram, às vezes deixam passar, criam os filhos na desobediência, mas o Senhor não. É a primeira coisa que o Senhor nos ensina, é ser obediente a Ele e às autoridades que estiverem acima de nós. De repente, Deus mandou um vento tão forte que esse vento trouxe fúria no mar. Uma tempestade levantou-se muito feia. Interessante que Jonas, sendo profeta de Deus, homem de Deus, não obedeceu, e o vento obedeceu. E o vento nem gente era. Você não acha interessante? Que o vento obedeceu Deus, e Jonas, sendo um servo de Deus, não obedeceu Deus? Não queiramos teimar e não fazer a vontade do Senhor. E aí o vento se formou uma grande tempestade em alto mar. E aí a coisa ficou ruim. Porque quando Deus decide açoitar o filho desobediente ou a filha, como dizia lá na roça, né? Olha, está se formando uma tempestade, vai ser feia. Vamos embora antes que ela pegue nós no caminho. E aí começou a situação difícil. Você sabe o que quer dizer o vento? Hoje, pode ser no alto mar mesmo, mas o vento quer dizer as dificuldades que se levantam contra aqueles que não querem obedecer a Deus. A tempestade em alto mar que se levanta é as situações que se levantam contra aqueles que não querem obedecer a Deus. E Jonas dormindo numa boa, e o Senhor já tinha começado a botar em ação as mãos poderosas dele. O objetivo de Deus era ensinar Jonas que ele não podia desobedecer a sua ordem. E muitas vezes o objetivo do Senhor nos dias de hoje é nos ensinar que nós não podemos desobedecer a ordem dele. Aqueles homens marinheiros, eu me lembro quando eu era criança, lá no Brava, tinha umas pessoas, naquele tempo dizia assim, embarcado, né? Embarcado queria dizer que eles trabalhavam na pesca. Navio, né? Em barco. Então eles diziam embarcado. E tinha uma família que tinha uns 2 que trabalhavam embarcado. E eles ficavam tempo em alto mar, pescando peixe. Aqueles marinheiros, eles tinham experiência em alto mar. Aqueles marinheiros sabiam a manha do trabalho. Como está em alto mar? Porque cada trabalho que a gente faz, a gente pega manha. Outros dizem um maciete, né? Ontem o presbítero me ensinou um maciete lá na fechadura, que eu não sabia, mas como ele já lidou muito com construção, ou ele descobriu sozinho ou alguém ensinou ele, né? E ontem ele me ensinou. Então quem faz alguma coisa muitas vezes, pega a manha, pega o maciete. Quando eles viram o barco e se partiu, aqueles marinheiros ficaram apavorados. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida que parece que o barco vai se partir ao meio. Eles não tinham como fazer que isso não acontecesse. E quando a fúria de Deus vem contra uma pessoa desobediente,
A pessoa, quem está em volta, não tem o que fazer. Eu não contei para vocês, mas para minha família contei. Quando eu fazia as aulas de moto, numa das aulas da subida da rampa, era rampa pequena, né? A gente tem que praticar porque a rampa representa o mundo que a gente vai parar, vai subir, vai. Eu estava numa das aulas, eu estava no processo, a rampa foi a mais difícil. E ele dava as indicações dele, mas ele deixava a gente se virar, acontecia o que acontecesse. E aquele dia meu marido estava lá, às vezes ele ia, sentava lá na cadeira, até para me orientar, ficava lá. E eu não lembro se eu parei na rampa, se eu subi direto, porque primeiro a gente pratica subir direto, mas quando eu ia descer na rampa, eu não sei o que eu fiz na moto, que a moto empinou. Quando ele sentado com meu marido viu com a moto empinada descendo a rampa, ele levantou-se da cadeira, ele botou as mãos na cabeça e disse assim, e aí a moto empinou, foi Deus, empinou e pá, ela desceu, não fui eu, foi Deus, que eu senti até assim na frente. Ele botou a mão na cabeça e disse, Dona Márcia, e foi lá perto e disse, nem eu, porque ele é bom na moto, nem eu nunca fiz na minha vida o que a senhora fez. Como é que a senhora fez isso? Ele não podia na hora lá me salvar, mas ele ficou com medo que eu morresse. Assim é como Deus está agindo numa pessoa desobediente. Igualzinho que aconteceu comigo na moto. Quando Deus está agindo numa pessoa desobediente, ninguém pode salvar. Ninguém pode salvar da mão de Deus. Deus salva o homem da mão do inimigo. Deus salva o ser humano da mão de outro homem. Mas da mão de Deus, quando Deus decide, ninguém pode tirar. E Jonas, sem saber, estava numa situação muito difícil. E aqueles homens começaram a pedir socorro, porque o navio ia partir. Se o navio partisse, todos morreriam por causa de Jonas. Por causa de uma pessoa desobediente, numa casa, num trabalho, numa viagem, numa igreja, todos podem perecer por causa da desobediência daquela pessoa que está junto. E eles começaram a pedir socorro para o Deus deles, né? Mas o Deus deles não era o de Jonas. Eles não sabiam quem era Jonas. E como todo trabalho que a gente faz, às vezes a gente sabe por que está acontecendo, que erro que a gente fez, eles foram acordar Jonas. E começaram a fazer pergunta: quem és tu? De onde tu vens? Quem é o teu Deus? E Jonas começou a dar o relatório dele. E aí eles começaram também a jogar alto mar a mercadoria. Então quer dizer que esse navio, com certeza, ele fazia trajeto para carregar a mercadoria, né?
E com isso eles tiveram perda financeira. Por causa que eles estavam com Jonas dentro do navio, eles tiveram perda financeira. Mas não adiantava. A Bíblia diz que a tempestade ela piorava mais. Primeiro erro de Jonas, desobedecer a Deus. Segundo erro de Jonas, que se fosse eu acho que se fosse você, teria feito. Primeira coisa, não era para obedecer, mas não desobedeceu? Orar, né? Você não acha que quando começou a tempestade que chamaram Jonas, que eles disseram para Jonas clamar ao Deus dele? Mas a Bíblia não relata que Jonas clamou o Deus dele. A Bíblia não relata nem o momento que Jonas orou ao Senhor, pedindo para acalmar a tempestade, para que os marinheiros inocentes não padecessem junto com ele. E nem pediu para que ele tivesse o livramento daquela situação. Aí eu me pergunto, qual o crescimento de Jonas espiritual? Porque às vezes a pessoa não tem crescimento espiritual. Porque só tem crescimento espiritual quando a pessoa é dedicada a Deus. Quanto mais uma pessoa se dedicada a Deus, mais ela tem um crescimento espiritual. Como em qualquer área da vida da pessoa, se ela estuda, ela tem um crescimento nos estudos. Se ela tem uma profissão, um trabalho que ela faz, ela tem um crescimento no trabalho que ela faz. E na vida espiritual é a mesma coisa. E no trabalho da obra é a mesma coisa, não muda. Que crescimento espiritual Jonas tinha? Esses homens, esses marinheiros, que não eram servos de Deus, os deuses deles eram outros deuses. Eles começaram a fazer o que era para Jonas fazer. Pedir para Deus não castigar eles, porque eles perguntaram para Jonas: o que nós vamos fazer para essa tempestade acalmar? E às vezes os filhos de Deus estão passando tempestade que não acalma de jeito nenhum. Não acalma de jeito nenhum. Às vezes, os filhos de Deus sabem por que está acontecendo a tempestade. Às vezes não sabem. Ou faz que não sabe. E eles perguntaram: o que nós temos que fazer contigo para que a tempestade... Eles sabiam que se a tempestade aumentasse mais ou ficasse, eles iam morrer tudo. Jonas disse: me jogue na água. Eles não tiveram saída. E tem coisa na nossa vida que nós não temos saída, a não ser obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a orientação dos líderes na nossa vida. Engraçado que às vezes a gente conversando com alguém, não estou falando daquilo, a gente vê que aquela pessoa não tem entendimento de estudo espiritual. Primeiro só fala de enfermidade. Qualquer momento que você chega perto daquela pessoa, só fala disso. Porque meu marido é assim, meu marido tem isso, porque eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. A boca fala que o coração está cheio.
não fala de uma cura, não fala de vitória. Aí a gente vai ouvir a pessoa, mesmo que a gente não se envolva na conversa, a gente vai ouvir e a gente vê que a pessoa não tem maturidade. E são pessoas que foram criadas numa igreja evangélica, casaram em igreja evangélica e já tem 50 anos, 60 anos e não tem maturidade de um cristão. E a gente vê que a pessoa tem ira, a pessoa fala com revolta, a pessoa fala ferida, a pessoa não tem o crescimento de entender que o diabo vai usar pessoas para ferir ela, porque a falta de perdão mata a vida espiritual. A falta de perdão impede de receber o batismo do Espírito Santo. A falta de perdão impede de nós entrarmos na glória do Senhor. E aqui é uma coisinha escondida, né? Você não acha que é escondida? Está lá no culto. Eu posso estar com falta de perdão para a Dora e sorrir para ela, abraçar ela, conversar com ela. E aí, a Dora pode pensar assim: que mulher santa, que mulher simpática, que mulher boazinha. Mas o Espírito Santo sabe quando eu não estou perdoando. Aí eles oraram a Deus. Aqueles homens que não serviam a Deus, que não conheciam o Deus de Jonas, eles pediram para Deus, para eles não matar eles. Aquela situação fez aqueles homens que não eram de Deus conhecer quem é Deus. Pediram para Deus: Deus, não nos mate por jogar esse homem no mar. Eles conheciam mais Deus do que Jonas. Eles conheceram naquele momento de fúria. E a gente conhece as pessoas, e a gente aprende a lidar com cada pessoa. E a gente conhece a Deus, e a gente tem que aprender a obedecer a Deus. A Bíblia diz que eles fizeram promessa para o Deus de Jonas, para que não acontecesse nenhum mal com eles, porque eles iam fazer algo com o servo de Deus. Fizeram promessas, e a Bíblia diz que eles ofereceram sacrifício, para que Deus não tocasse neles. As pessoas pensam que Deus é banana. Ou se não, Deus, eu não sei como é que se chama na cidade, eu não sei se esse era o nome verdadeiro. Lá no sítio, quando nós éramos crianças, eu tinha muita vontade de comprar, mas eu não tinha dinheiro. É aquela Maria Mole compridinha, né? E aí, quando tinha alguma criança que o pai tinha dinheiro para levar para a escola, eles pegavam aquela Maria Mole e ficavam brincando com aquela Maria Mole, né? Colocando desejo na gente, de ter vontade de comer. E ficar brincando com aquela Maria Mole. Tem gente que pensa que Deus é morango. É mole? É molinho. Pode fazer o que quiser, não vai acontecer nada. Jonas foi jogado no mar. Quando Jonas foi jogado no mar, acabou a tempestade. Mas para Jonas não acabou. Acabou os marinheiros. Eles não puderam fazer nada para ajudar Jonas. E quando uma pessoa está nas mãos de Deus, na fúria de Deus, ninguém pode fazer nada. Sabe para onde Jonas foi? Jonas. Interessante que Jonas não orou como eles oraram para não morrer na água. Eu imagino que Jonas imaginou que
Mas Jonas, nem acontecendo tudo isso, Jonas orou a Deus antes de, pelo menos ele para dizer, peraí, vocês podem me jogar, mas pelo menos deixa eu fazer uma oração a Deus. E às vezes o cristão está dentro da igreja, mas está dormindo na oração, está fugindo da oração. Se Jonas, antes de ser jogado, quando começou a tempestade, se ele tivesse acordado Jonas tivesse dobrado o joelho, levantado as mãos para cima e ter orado ao Deus dele, a tempestade poderia ter acabado naquela hora. E às vezes parece que a pessoa gosta de viver em meio à tempestade. Ele poderia dizer: Senhor, eu desobedeci a tu. Eu errei, eu te peço perdão. Eu não sou digno nem de livramento, Senhor, mas me dá mais uma chance. Quantas pessoas pedem chance para bandido, assassino, para não morrer, pessoas juradas de morte, e o homem sem Deus não tem dó nem piedade, mata. Mas Deus, ele sempre está disposto a ouvir uma oração de arrependimento, uma oração de entrega, uma oração de pedido de socorro. Parece que a oração não fazia parte de Jonas. Tem muitas pessoas na igreja, evangélicos, que se dizem cristãos, que a oração não faz parte da sua vida. Assim como Jonas fugiu de Deus, ele fugiu da presença, muitos na igreja têm fugido da oração. Faz de tudo para correr da oração. E é na oração que vem tudo. E a pessoa começa a fugir hoje, foge amanhã, foge depois, foge depois, foge depois. Quem não ora, cai em tentação. Você sabe o que é tentação? Você quer que eu diga alguns exemplos de tentação? Beber, fumar, adulterar, fornicar. Quem não ora, a tentação vem. Sabe o que é a tentação? Sabe o Pai Nosso? Senhor, nos livra da tentação. O Pai Nosso é uma pincelada do que a pessoa deve orar todos os dias. Quem não ora, vem o desejo de liderar. A tentação é o desejo. Quando você senta na mesa e você não está com fome, você é capaz de dizer: não quero comer, vou dormir sem comer. Mas quando você está com fome, desejo de comer, né? Tem umas moças no Face que elas devem ganhar muita coisa. Elas comem rápido, né? A boquinha pequenininha. E entra tanto pedaço de carne grande, coisas grandes dentro daquela boca, que eu não sei como entra e como ela mastiga. E limpa tudo ali. Quando a gente está desejosa de comer, meu Deus, a comida é uma delícia. É gostoso. E o pecado também é tentação e gostosa. E a pessoa não orou, ela cai facilmente na tentação. Tentação de murmurar, tentação de reclamar, tentação de falar mal da vida dos outros, tentação de se vingar. Olho por olho, dente por dente. Tu fez isso aqui para mim, eu vou maquinar, eu vou te dar um troco. E dá. E faz mesmo. Porque a oração, ela traz a presença de Deus e tira os maus desejos da carne do homem. A oração tira a ira que às vezes está escondida. A revolta, o ódio, a mágoa, a falta de perdão.
Porque é maravilhoso o Senhor dar uma ordem para nós. Deus deu direto para Jonas. E quando nós recebemos uma ordem direta de Deus, é maravilhoso. Porque Deus está comunicando pessoalmente conosco. Ele está falando diretamente. Se Deus me dá um recado para entregar para o Márcio, eu estou achando assim maravilhoso que o Senhor está me fazendo útil, um canal nas mãos dele, e eu amo a vida do Márcio, mas eu vou chegar para ele e vou dizer: Deus manda te dizer isso. Dali em diante é o Márcio de Deus. Eu não sei o que passava na cabeça de Jonas. Eu não sei o que passa na cabeça de muitas pessoas que estão na igreja. Não tem prazer nos recados que Deus dá. Para entregar, não tem prazer de o Senhor falar. E tem intimidade com o Senhor. Tem medo de ir, tem medo de vir, tem medo de fazer, tem medo de entregar. A Bíblia diz que os covardes, eles não entram na cidade santa. Covarde não tem medo. Deus não gosta de pessoas medrosas. Olha, ontem o pastor falou coisas para uma pessoa que a pessoa acho que nunca ouviu de um pastor. Quem sabe ela é assim, porque nunca ninguém disse uma verdade para ela. Porque é muito fácil, Márcia. A pessoa chegar na igreja, você ajuda, você alimenta, e passa a mãozinha na cabeça dela. Todo mundo gosta de passar a mãozinha. Ninguém gosta de ouvir a verdade dura. Mas a verdade dura vai acordar a pessoa. A verdade dura vai balançar a pessoa. A verdade dura vai fazer a pessoa refletir. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz assim. Como é que a pessoa vai conhecer a verdade se ninguém fala a verdade para ela? Como a pessoa vai conhecer a verdade se todo mundo mentiu a vida inteira para não ofender, para não magoar, para não machucar, para não entristecer? O Espírito Santo. Jonas foi jogado. Quando eles jogaram Jonas na água, Jonas foi ao fundo do mar. Passou por todas as fases. Fase de tempestade no navio, que não podia ter acabado ali, dentro do navio, juntos com o marinheiro. Mas às vezes o ser humano não quer dar o braço a torcer. Às vezes o ser humano é durão. Aí entrou noutra fase, jogado na água, pensou, estou morto. Aí lá no fundo do mar, Jonas se lembrou de orar. Sabe por que a gente ora quando está tudo bem? Sabe por que tem pessoas na igreja que nunca vai ficar tudo bem? Porque quando ficar tudo bem, a pessoa sai fora da igreja. Ou não vem na igreja. Tem pessoas que nunca vão alcançar vitórias grandes. Porque é a forma que Deus tem para segurar a pessoa dentro da igreja. Agora, se eu estou 100% no Senhor, se não tem mais espaço para o mundo, para o pecado, para uma vida diferente, eu vou ter tudo com Deus. Eu vou chegar no topo da montanha. E eu vou ser abençoado. Eu não tenho mais dúvida na minha mente e no meu coração. Fora de Jesus, fora de Deus, é tempestade, relâmpago, trovão e cheio de ventania.
chuva de pedra, fome, miséria, doença. Eu ainda quero as bênçãos de Deus e quero fazer parte do mundo também. Eu gosto, sabe, de estar com aquelas pessoas. Quando ele chegou no fundo do mar, capítulo 2, ele fez a oração. Olha o que ele passou para lembrar que tinha que orar. Porque ali no fundo do mar, ele não tinha mais ninguém com ele. Ele estava só na mão de Deus. Porque enquanto tem gente perto, a pessoa ainda se agrada das pessoas, que não pode fazer nada. Mas quando a pessoa fica sozinha, é só ela e Deus. Ali no fundo do mar era só Jonas e Deus. Deus tirou Jonas de dentro do navio, do meio das pessoas, para ensinar Jonas. E muitas vezes nós ficamos sozinhos para Deus nos ensinar que Deus é maior do que o ser humano, que Deus pode fazer o que o ser humano não faz, que Deus vai suprir todas as necessidades, que Deus usa o peixe, Deus usa o vento, Deus usa o que Ele quiser. Quando Jonas foi para o fundo do mar, ele fez a oração. Lá no fundo do mar. Se você ler o capítulo 2 em casa, você vai ver que Jonas estava aflito. Se fosse eu tinha morrido da aflição, do desespero, do medo. Eu tinha morrido já dentro daquele navio, de saber que aquela desgraça estava acontecendo por minha causa e colocando a vida de pessoas inocentes em risco. Mas ele foi durão. E Deus deixa às vezes a pessoa ser durona. Quando ele orou no fundo do mar, depois de ele estar cercado com tudo que tem no fundo do mar, Deus deu a ordem para o grande peixe dele. Se fosse hoje, eles contratavam os nadadores profissionais, né? Que vão até o fundo do mar, vão ver coisas, filmar, achar. Naquele tempo não tinha, né? Mas os profissionais de Deus eram os peixes que o Senhor fez. Engraçado que ele engoliu, irmão Dora, sem machucar Jonas, porque Deus não queria, irmão Márcio, que machucasse nem a cabeça, nem o corpo, porque não era o fim de Jonas. Muitas vezes a gente passa, não é o nosso fim. Mas para terminar, o que passa, às vezes, tem a cura. E aí Deus mandou, vai lá, Pedro. O vento obedece a Deus. O peixe obedece a Deus. O mar obedece a Deus. E por que o ser humano não obedece a Deus? Por que o ser humano não quer obedecer a Deus? Às vezes obedece na marra, né? Eu tiro por mim. Tem coisas que eu obedeço na marra. Eu não sou boba. Eu vou lutar contra Deus? Eu vou desobedecer para a ira de Deus vir sobre mim? Tem coisas que a gente obedece na marra. Tem coisas que a gente obedece com amor. Por exemplo, estou pregando a palavra de Deus com amor. Eu amo fazer isso. Eu estou na igreja essa noite por amor. Eu amo vir na igreja. Mas tem coisas que o Senhor requer de mim na palavra que eu não gosto de fazer, mas eu faço. Eu faço por amor. Eu faço para obedecer. Eu faço para não sofrer o castigo que Jonas sofreu de outras maneiras. A Bíblia diz que quando ele orou no fundo do mar, Deus deu a ordem para o peixe engoliu Jonas. Nós vamos
encerrar aqui. Eu só quero ler a oração que ele tinha feito antes do peixe engolir. Ele pensou que ele ia morrer no fundo do mar. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro. Aí ele já estava orando dentro da barriga do peixe. E ele estava orando, dizendo para Deus que lá no fundo do mar, ele já tinha orado a Deus. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro. E tu me respondeste. Claro, ele mandou um peixe engolir Jonas. Porque Jonas ia acabar-se ali no fundo do mar. No fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro. Jonas precisou chegar ao extremo para orar a Deus. E tem pessoas que tem que acontecer desgraça, senão a pessoa não ora a Deus. Não é mais fácil orar sem desgraça, porque a desgraça não venha? Não é mais fácil orar ao Senhor quando está tudo bem, para que o mal não venha? Ou quando está tudo bem, vamos aproveitar, vamos fazer o que quer, vamos samariar para cá, samariar para cá. Aí de repente a desgraça vem. Aí se ajoelha onde estiver, pedindo socorro para Deus, ajuda para Deus, para tirar daquela situação. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Viu como ele estava no fundo do mar e orou lá no fundo? Ali as águas me cercaram por todos os lados. Todas as tuas poderosas ondas rolaram sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. Ele estava sendo sufocado, ele estava praticamente à beira da morte. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Ele só lembrou de Deus que ele estava morrendo. Objetivo da pregação. O objetivo da pregação dessa mensagem. Deus não quer que você fuja mais da oração. Deus não quer que você fuja da oração. Vamos demorar um pouquinho aí por aí, assim dá o tempo da oração e chega em cima do culto. Vou bater mais um papinho e tomar um café. Eu cansei de vir com fome para a igreja. Porque não deu tempo de tomar café em casa. Morava aqui, em cima da igreja. Mas nós vinha cedo buscar a presença de Deus. Porque quem não busca a presença de Deus não tem nada para dar para ninguém. Não tem mensagem, não tem louvor, não tem aconselhamento, não tem saúde, não tem cura, não tem libertação. Quem foge da oração vai viver sempre que nem Jonas. E a morte às vezes vai chegar de repente, sem tempo de orar. Jonas fugiu da ordem de Deus. E tem gente fugindo da oração, do tempo de orar, tanto na igreja como em casa. Eu fico pasma. Se eu viajo com cristão e não vejo cristão orar, irmão Márcio, 3, 4 dias, semana. Só vai orar
Se alguém colocar para fazer alguma coisa naquele lugar, aí até levanta cedo para orar, porque vai ter que orar e ver na palavra. A Bíblia não diz que nós temos que orar só quando nós vamos pregar. A Bíblia não diz que nós temos que orar só quando nós vamos fazer um louvor. A Bíblia diz orar sem cessar em todo o tempo. Porque enquanto nós oramos, as obras do diabo estão sendo desfeitas. Enquanto nós oramos, o livramento vem. Enquanto nós oramos, o diabo, quem sabe, vem com a bandeja para oferecer para alguém. Mas a oração vai fazer o diabo recuar, vai fazer o diabo recuar. E o diabo não vai ter força de chegar. Muito forte no meu coração. Pessoas na igreja estão fugindo da oração. Sem oração, o cristão não fica de pé. Sem oração, o navio vai partir. Vai morrer afogado na água. Sem oração, o peixe vai engolir vivo e vai morrer dentro do peixe vivo. O diabo é forte, os demônios são fortes. E o demônio trabalha dia e noite, eles não se cansam, eles são espíritos. E eles têm seus cavalos que trabalham com muita dedicação para eles. Muita dedicação. Muita dedicação e muita coisa. O Senhor manda dizer nessa noite: não fuja mais da oração. Não fuja mais da oração. Não espere terminar o serviço para poder orar. Larga alguma coisa que não é prioridade. Larga e dobra o teu joelho, tanto na igreja como em casa, ou no trabalho, em qualquer lugar. E ore a Deus, os dias são maus. E se os dias são maus, coisas vão acontecer. Como que vai crescer espiritualmente? Como vai crescer no ministério? Como que a igreja vai crescer? Se as pessoas fogem da oração, evitam a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.